Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal, e faze o bem, e terás morada para sempre. Isto sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono de seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. O poderoso rei Assuero, que reina desde a Índia até a Etiópia, ao 3º ano do seu reinado, convida todos seus príncipes e servos, a todos os poderosos da Pérsia e Média e os maiores senhores da província, para estarem no seu palácio real, onde todos verão as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante 180 dias. E todos os grandes do reino estiveram no palácio do rei Assuero, vendo a grandeza e a glória que o cercavam. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo. Por ordem de sua majestade, o poderoso rei Assuero, todo o povo que se acha na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor dos súditos, todos estão convidados por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. E assim foi feito, segundo a ordem do rei Assuero. E dava-se de beber em vasos, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei.
Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Salve, ó rei Assuero! Muitas são as riquezas e as glórias do teu reino. És um rei poderoso e riquíssimo, rei Assuero. A tua fama se estende pelo mundo todo. A fama do teu poder e do esplendor da tua grandeza. Nós te saudamos, ó grande rei Assuero. Contudo, permite que te diga, ó grande rei, que em meio a todo este luxo, riqueza e esplendor, não incluíste para mostrar-nos a mais rara e a mais bela das joias que pertence ao teu tesouro real. Podeis dizer-me que joia é essa? A rainha Vasti, rei Assuero. A rainha Vasti? Se o coração do rei está alegre, por que não manda vir a rainha Vasti para compartilhar dessa alegria, honrar-nos com a sua presença e encantar-nos com a sua formosura? Sim, rei Assuero. Manda vir a rainha Vasti, cuja formosura é decantada em todo o reino. Só a presença da rainha poderá tornar completo o esplendor dessa festa. Tendes razão. Sois meus convidados e eu devo atender-vos. Para completar o esplendor desta festa, mandarei vir a rainha Vasti, a fim de compartilhar comigo da minha alegria e encantar-vos com a sua formosura. E o rei Assuero mandou seus 7 eunucos, Meumã, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar e Carcás buscarem a rainha. Que quereis aqui, eunucos? Com ordem de quem invadis assim a minha festa? Com ordem do rei Assuero, rainha Vasti. Ele mandou-nos aqui. O rei Assuero mandou-vos aqui agora? Sim, majestade. E por que razão? Para que levemos a sua presença com a coroa real. Eu ir agora à presença do rei? É uma ordem real. Mas estou dando uma festa também. O rei Assuero sabe disso. Não posso abandonar o banquete nem minhas convidadas. Ordem do rei. O rei Assuero mandou-nos para levá-la até a presença dele, ostentando a coroa real. Não irei à presença do rei agora. Não posso abandonar minha festa, minhas convidadas. Majestade, o rei Assuero não vai gostar. Ele quer mostrar a todos os povos e príncipes, seus convidados, a formosura da rainha Vasti. Voltai à presença do rei Assuero e dizei-lhe que me recusei a acompanhar-vos. Mas, rainha Vasti... Não irei à presença do rei Assuero agora. O que eu disse está dito. E tendo a rainha se recusado a ir à presença do rei, este enfureceu-se. E então... O quê? Então a rainha Vasti negou-se a vir à minha presença? Assim foi, rei Assuero. Mas isto é imperdoável. Isso é um insulto a mim e aos meus convidados. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. E então, o que deve ser feito agora? A rainha Vasti não somente pecou contra mim, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos de todas as províncias do meu reino. Tendes razão, ó rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha Vasti chegará ao conhecimento de todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem a rainha à sua presença, porém ela não veio. É isso mesmo. Todas as mulheres saberão disso. E nesse mesmo dia,
As princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação. Nem tem dúvida. Se de público, o próprio rei foi desprezado por sua esposa, a rainha. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. Isso mesmo. E que o rei dê o reino dela a uma companheira que seja melhor do que ela. E acontecerá que, ouvindo-se o mandado do rei decretado em todo o seu reino, as mulheres honrarão seus maridos, desde a maior até a menor. A mim parece ótima a sugestão. E se os príncipes aqui presentes também a aprovam? Sim. Aprovamos. Que seja proclamado esse decreto em todo o meu reino. Que se enviem cartas a todas as minhas províncias, e a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Que cada homem seja senhor em sua casa. Passadas estas coisas, e apaziguado o furor do rei, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Uma vez que este assunto está encerrado, e que tendo sido afastada Vasti e o furor do rei aplacou-se, achamos que é preciso pensar no futuro. Que quereis dizer com isso? Que se busque em todo o reino moças virgens e formosas à vista. Que o rei envie comissários a todas as províncias do reino. Que reúnam as moças na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, confiando-as à guarda de Hegai, eunuco do rei, e que deem-se-lhes os seus enfeites. E que a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Aprova o rei o que dizemos? Inteiramente. Que assim se faça. Por ordem do poderoso rei Assuero, seus comissários em todas as províncias do seu reino reunirão todas as moças virgens e formosas à vista e as levarão para a fortaleza de Suzã, para que o rei Assuero escolha entre elas aquela que reinará no lugar da rainha Vasti. Assim, ordena o grande rei Assuero. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita. Mardoqueu fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Mardoqueu criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Vamos, Ester. Por que estás triste? Afinal, será uma honra para ti se fores a escolhida do rei Assuero para ficar no lugar da rainha Vasti. Eu não queria me separar de ti, Mardoqueu. Desde que perdi meus pais, tenho vivido ao teu lado. Tens sido tão bom para mim. Um verdadeiro pai. Mas foste escolhida com outras moças para seres levada à casa do rei, Ester. Tens de ir. É uma ordem do rei.
terás de chegar à presença dele, queiras ou não. Tenho medo, Mardoqueu. Não deves ter. Serás bem tratada, e formosa como és, estou certo de que o rei Assuero te escolherá entre todas. Eu não estarei longe de ti, pois vivo na fortaleza de Suzã, e uma vez que entres na casa real, eu estarei todos os dias assentado à porta do rei. Não sei, não me sinto tranquila. Nós somos judeus, Mardoqueu. Viemos com os cativos para cá. Não revelarás isso a ninguém. Não declararás a ninguém quem é teu povo e a tua parentela. E Esther foi levada à casa do rei e entregue aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Aproxima-te. Sim, meu senhor. Não sou teu senhor. Sou Hegai, o guarda das mulheres da casa do rei. Teu senhor é o rei Assuero. Como te chamas? Esther. És muitíssimo formosa. A mais formosa de todas quantas aqui se encontram. Tens o porte de uma rainha, apesar dessa timidez natural. Acho impossível o rei não notar isso logo à primeira vista também. Quem são teus pais? Estão mortos. Morreram quando eu era criança ainda. Fui criada por Mardoqueu, meu primo, que sempre viveu na fortaleza de Suzã. Muito bem. Sabes que a moça escolhida pelo rei ficará no lugar da rainha Vasti? Sim, eu sei. Não pareces entusiasmada? As outras moças estão todas sonhando com essa honra. O que tiver de ser, será. Harém, providencie imediatamente para que Esther tenha seus efeitos, seus alimentos, como também 7 moças de respeito da casa do rei para servi-la, e o melhor lugar da casa das mulheres. Segundo as tradições, terás 12 meses de purificações, para depois compareceres perante o rei. Passado esse tempo, irás à presença do rei. Podes levá-la, Harém. Segue a Esther. E lembra-te de que terás de ser fiel e obediente ao rei. Eu nunca serei desleal nem desobediente ao meu rei. Nunca. Reinarás com ele, então, e serás a sua escolhida, a sua bem-amada. Porque o rei é generoso e bom com todos que lhe são fiéis. E chegou a vez de Esther ser levada à presença do rei. Majestade. Como te chamas? Esther, majestade. Levanta-te. Teu lugar não é aos meus pés, mas aqui ao meu lado. Sim, majestade. És bela. A mais bela de todas que meus olhos já viram. Majestade. Mas tens as mãos geladas. Estás tão pálida. Perdoai-me. É a emoção de estar ao lado de um grande rei. Neste momento não sou um rei, Esther. Sou apenas um homem feliz. Não percebes? O que, meu rei? Que achaste graça diante dos meus olhos, mais do que todas as outras. Eu vos sou grata por isso, rei Assuero. Pede-me o que quiseres. Só não precisas pedir o meu coração, porque no mesmo instante em que os meus olhos te fitaram, ele deixou de ser meu para ser inteiramente teu. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência. E na sua cabeça o rei colocou a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Quero que sejam expedidos convites por todo o reino para os meus príncipes e os meus servos, para a festa da coroação da rainha Esther. Os emissários do rei já estão percorrendo todas as províncias do reino,
convidando todos os grandes, todos os príncipes para a grande festa, Esther. Por toda a parte, os arautos do rei anunciam a tua próxima coroação. Oh, eu sabia, Esther, eu sabia que acharias graça diante do rei. O rei é generoso, Mardoqueu. Tem sido bom comigo e ama-me profundamente. E tu o amas também. Sim, eu o amo. Ao meu senhor e ao meu rei. Faz ganhar a coroa das mãos do rei. Já pensaste, Esther, que grande honra? O próprio rei colocará na tua cabeça a coroa real. Sim, sim. Mardoqueu, só existe uma coisa impedindo-me de ser completamente feliz como rei. O que, Esther? Não poder dizer ao rei quem é o meu povo, quem são os meus parentes. Deves continuar calada a esse respeito. Ainda não é chegado o momento de revelares ao rei quem é o teu povo. Quando chegar o momento, nós o saberemos, Esther. Esther foi coroada rainha no lugar da rainha Vasti e cumpriu o mandado de Mardoqueu, não revelando ao rei Assuero quem era o seu povo. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram matar o rei Assuero. Porém, Mardoqueu denunciou-os, e ficou comprovada a veracidade da denúncia dada por Mardoqueu contra Bigtan e Teres, e ambos foram enforcados. E isso ficou registrado no livro das crônicas. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Por ordem do rei Assuero, todos os seus servos que estão à sua porta ficam obrigados a inclinar-se, ajoelhando-se perante o príncipe Amã, a partir desta data. Quem desobedecer esta lei sofrerá punição. O príncipe Amã com sua comitiva chegando ao palácio do rei, que todos se inclinem perante ele, conforme a ordem do rei Assuero. Mardoqueu, faze como todos nós. Inclina-te à passagem do príncipe Amã. O príncipe Amã vai passar por nós agora. Inclina-te, Mardoqueu, ou serás punido. Sou judeu. Não me inclinarei diante de Amã. Judeu? E quando me vieram contar que um tal cão é judeu, eu senti ímpetos de matá-lo. Só não fiz porque não quis sujar minhas mãos tocando nele. Queres dizer que vais deixar esse homem continuar te desafiando impunemente, Amã? Não, mulher. É claro que não. Vingar-me-ei dele, não duvides. Que vais fazer contra esse tal Mardoqueu? Conta-me.
Sou tua mulher. Tenho o direito de saber. Sabes o que farei, Zeres? Procurarei um meio de destruir a todos os judeus que existem no reino de Assuero. Destruirei o povo deste Mardoqueu. É o que eu farei. E como farás isso, Amã? Que pergunta, Zeres? Muito simples. Usando da minha influência junto ao rei Assuero. Fala, Amã. Eu te ouvirei. Rei Assuero, é imperioso que saibas que existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes de todas as leis de todos os povos, e que não cumpre as tuas leis, pelo que não te convém deixar esse povo ficar. Se é como dizes, Amã, que achas que devo fazer? Se bem parecer aos teus olhos, ordena que esse povo seja morto. Morto? Sim, rei Assuero. São teus inimigos. Inimigos do teu povo. Desrespeitam as tuas leis. Se deres a ordem, esse povo será destruído sem a menor contemplação. Morrerão todos os judeus que vivem no teu reino espalhados por todas as tuas províncias, desde os moços até os velhos, crianças e mulheres também. E eu porei nas mãos dos que fizerem esse trabalho 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Essa prata te é dada, Amã, como também esse povo para fazeres dele o que bem te parecer. Que entrem os escrivães. Conforme tudo quanto Amã disse, assim se fará. Enviaremos cartas aos príncipes de todas as províncias do reino, ordenando-lhes que sejam mortos todos os judeus em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, e seus despojos sejam saqueados. E aqui tens o meu anel, Amã, para selares com ele essas cartas. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, trazendo angústia e confusão à cidade de Suzã. Ester soube que Mardoqueu estava vestido de saco e cinza, chorando e clamando diante da porta do rei. Mandou um eunuco saber qual a razão de tudo aquilo. Mardoqueu explicou tudo ao eunuco, e também lhe deu a cópia da lei real para mostrar a Ester. Então é isto que vai acontecer. Influenciado por Amã, o rei assinou a ordem para matar todos os judeus, o meu povo. Mardoqueu deseja que a rainha se apresente diante do rei Assuero para interceder pelo seu povo. Não posso apresentar-me diante do rei sem ser chamada. Mesmo sendo a rainha, não posso fazer isso. Todos sabem que há uma lei que proíbe todo homem e a mulher de ir à presença do rei no pátio interior sem ser chamado. A sentença é de morte para quem quebrar essa lei. Salvo se o rei estender para a pessoa o cetro de ouro para que viva. Nesses 30 dias não tenho ordem de ir à presença do rei. Tudo isso eu fiz saber a Mardoqueu, rainha Ester. Mas a resposta que vos enviou foi esta. Rainha Ester, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então foi isso que mandou me dizer Mardoqueu? Sim, rainha Ester. Pois bem, volta Mardoqueu e transmite-lhe este meu recado. Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim.
Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que quebrando a lei. E perecendo, pereço. E Mardoqueu fez conforme as palavras de Ester. E por 3 dias e 3 noites, todo o povo judeu jejuou e clamou a misericórdia do Senhor Deus de Israel. E Ester e suas servas também. Ao fim do 3º dia, Ester, com suas vestes reais, foi para o pátio interior, defronte dos aposentos do rei, que assentado em seu trono a viu, e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Então Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Que tens, rainha Ester? Qual a tua petição? Até metade do reino te darei. Se bem parecer ao rei, vem o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. O rei e Amã compareceram ao banquete de Ester. E de novo o rei Assuero perguntou: Qual a tua petição? Pede o que quiseres, rainha Ester. Até a metade do reino te darei. Se achei graça aos olhos do rei, minha petição é que compareças amanhã com Amã a mais um banquete oferecido por mim. Então apresentarei a minha petição. Concedido, rainha Ester. Amanhã viremos ao teu banquete, eu e o príncipe Amã. Ao sair do banquete naquele dia, Amã ia alegre e de bom ânimo. Porém, ao ver Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, ficou furioso. Porém, refreou-se a custo, e chegando à sua casa, contou a Zerés, sua mulher, o fato. E esta o aconselhou que mandasse erguer uma forca para Mardoqueu e que voltasse alegre ao novo banquete com o rei. E Amã mandou fazer a forca para Mardoqueu. Naquela mesma noite, o rei Assuero, tendo perdido o sono... Memucã, lê o livro das crônicas para mim. Estou sem sono, isso se distrairá. E achou-se escrito no livro das crônicas que Mardoqueu havia salvo a vida do rei Assuero ao denunciar a conspiração dos 2 eunucos, guardas da porta do palácio, Bigtã e Teres. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? Coisa nenhuma se lhe fez. Recompensa alguma se lhe deu. Quem está no pátio agora? É Amã. Que eu façam vir a minha presença imediatamente. Amã, quero fazer-te uma pergunta. A honra o rei se agrada. De que se agradará o rei para honrar mais que a mim? Então, Amã, não me respondes? O homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real que o rei costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na cabeça. E entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam aquele homem de cuja honra se agrada o rei, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Muito bem, Amã. Agora apressa-te. Toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes faltar de tudo quanto disseste. Mardoqueu,
Justamente Mardoqueu. Arrasado, Amã teve de cumprir a ordem real, levando a Mardoqueu pelas ruas da cidade, montando o cavalo do rei. Vejam se não é o príncipe Amã em pessoa que vem puxando o cavalo, sobre o qual vem montado Mardoqueu. Sim. Mardoqueu usa as vestes e o manto real. Tem a coroa real também em sua cabeça. E vem montado no cavalo do rei. Quem diria? Quem diria que uma coisa dessas pudesse acontecer? Ouçam o que vem apregoando o príncipe Amã. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para sua casa, angustiado, e contou à sua mulher e a seus amigos o sucedido. Nunca sofri tanta humilhação. Nunca! Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás perante ele. Mas agora prepara-te e procura esconder o que sentes, porque já chegaram os eunucos do rei que vieram buscar-te para o novo banquete preparado pela rainha Esther. Não vais me dizer hoje o que queres, rainha Esther. Pede o que quiseres. Até a metade do reino te darei. Se achei graça diante dos teus olhos e diante do teu coração, ó rei, peço-te a minha vida e a vida do meu povo. A tua vida? A vida do teu povo, rainha Esther? Sim, porque neste momento nossa vida está dependendo da tua misericórdia, meu rei e meu senhor. Mas que estás dizendo, rainha Esther? Pertenço ao povo judeu, porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Cartas foram enviadas a todas as províncias do teu reino, com o selo do anel real, ordenando a matança de todos os judeus em um mesmo dia, a 13 do 12º mês. Nenhum judeu será poupado, nem velho, nem moço, nem mesmo as crianças ou as mulheres. Todos deverão morrer sem a menor piedade, pelo simples fato de serem judeus. E porque um homem de coração cruel, vil e interesseiro, convenceu o meu rei a ceder seu anel para selar essa ordem. Por isso a minha petição é esta, meu rei e senhor. Salva minha vida e a de meu povo. Tem piedade de nós, ó rei. Levanta-te. Não chores. Tu és a minha rainha, a amada do meu coração. Teu lugar é aqui ao meu lado e não aos meus pés. Oh, meu rei. Agora fala, minha rainha. Quem é esse mau homem cujo pérfido coração instigou o rei a fazer tal coisa? O nome dele? Esse homem é Amã, senhor meu rei. Amã? Meu rei. Cheio de furor, o rei ergueu-se e abandonou o aposento do banquete, indo para o jardim, tentando reunir suas ideias.
Vendo-se perdido, Amã, numa agonia de morte, caiu sobre o divã da rainha Esther. Rainha Esther, tem piedade de mim. Perdoa-me. Eu não sabia que era o teu povo. Fizeste isso por maldade, porque querias vingar-te assim de Mardoqueu, que junto à porta do rei jamais te prestou homenagens ou se prostrou diante de ti. Terás agora o castigo merecido, Amã. Pela dureza do teu coração, tu te perdeste. Não, ouve-me! Ouve-me! Tu não podes fazer isso! Tu tens de rogar o rei por minha vida! Não me toques! Tu tens de rogar por minha vida! O que fazes aí, Amã? Ousas tocar na rainha? Como te atreves? Mercê, meu rei! Mercê! Senhor, meu rei, há uma forca de 50 côvados que Amã mandou erguer para nela enforcar o judeu Mardoqueu, porque foi o único que jamais inclinou-se ou prostrou-se diante dele. Mardoqueu é o homem que me criou como filha. Teu servo leal, ó rei, e que só se inclina perante ti. Piedade! Piedade! Misericórdia, ó rei! Eunuco Arbona, tira do dedo de Amã o meu anel. Agora dá-mo. E agora leve-no daqui. E que seja imediatamente enforcado na forca que havia mandado erguer para Mardoqueu. Levem-no! Não! Piedade! Piedade! Não! Não! Assim foi feito. Assim morreu Amã, na própria forca erguida por sua ordem para enforcar Mardoqueu. Quanto a Mardoqueu, o rei deu-lhe o seu anel, cumulou-o de honras e nomeou-o sobre a casa de Amã. E por ordem do rei, foram expedidas cartas para todas as províncias do reino, revogando a ordem de matança contra os judeus. E os correios do rei, a cavalo, percorriam todo o reino, levando a nova ordem, revogando a matança dos judeus e conferindo aos mesmos judeus o direito de se reunirem e se aparelharem para defenderem as suas vidas contra todos os que no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, tentasse matá-los e as suas mulheres e crianças. Isso aconteceu porque Esther achara graça perante o rei, e assim ele ouviu sua intercessão em favor da vida do seu povo e da sua própria. E também recompensou Mardoqueu grandemente, como Deus nos recompensa por nossa lealdade e obediência. E assim, com a ordem, o apoio, a proteção do rei, os judeus rechaçaram seus inimigos, derrotando-os em lugar de serem derrotados. O Senhor deu-lhes vitória. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com um vestido real azul celeste e branco, com uma capa de linho fino e púrpura, e com uma grande coroa de ouro na cabeça. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra,
porque tendo achado graça diante do rei, Ester conseguir a salvação do seu povo. Porque mesmo uma simples mulher pode tornar-se um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor, engrandecendo seu nome santo e ganhando almas para o rebanho do bom pastor, que é Cristo, o Salvador. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão nos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados sereis de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.